Não se pode explicar o processo de povoamento do sertão nordestino sem se levar em conta a formação e a expansão do ciclo do gado, que aconteceu a partir do século XVII, e o ciclo do algodão, sobretudo no século XIX. Esses fatores socioeconômicos contribuíram diretamente para os migrantes, vindos basicamente de Portugal, se fixasse a terra onde as condições de criação ou de plantio fossem propícias. Esses migrantes, normalmente constituídos por indivíduos de classe dominante, requeriam datas de sesmariam, verdadeiros latifúndios, e para poder instalar suas fazendas onde pudesse cultivar e criar gado, e dessa forma dinamizar o povoamento. O surgimento do município de Florânia, localizado no Seridó, só pode ser compreendido a partir desse contexto. O início do povoamento surge com a figura do português Cosme de Abreu Maciel, que se casou com a paraibana Angélica Mamel de Maciel e se estabeleceu nas proximidades do riacho Passaribu, por volta da primeira metade do século XVIII, aí constituindo família. Aí está o Jucuri, formado pelos descendentes de Cosme de Abreu Maciel. Segundo estudos na área de antropologia da nossa Universidade Federal, esta comunidade é considerada um grupo fechado, onde os seus moradores casam entre si e apresentam características físicas semelhantes. Atanásio Fernandes de Moraes, filho de Cosme de Abreu Maciel, situou-se em 1815 com fazendas de criação e casa de moradia, no lugar Passaribu, depois Rossorubu. Aqui vivendo muitos anos, deixando uma grande prole de 22 filhos, 18 dos quais se casaram também e procriaram 482 netos. Foi a partir de uma promessa feita por Atanásio Fernandes a São Sebastião, na época da epidemia do cólera mórbus, que foi erguida uma capela dentro do cemitério. Quem autorizou foi o padre Beato Pina, que encontrava-se em lugar em missão. Assim vai surgindo o aglomerado urbano em torno da capela, hoje matriz de São Sebastião. O lugar onde foi construído a capela de São Sebastião recebeu o nome de Flores, nome dado por Atanásio, em virtude de, nesta região, ser intensa quantidade de plantas conhecida como Rainha do Prado, uma espécie de bugi vermelho. Por determinação de decreto presidencial no ano de 1943, não poderia existir no país dois municípios com o mesmo nome. E como já existia em Pernambuco o município de Flores, e era mais antigo que o nosso, Nestor de Lima propôs a mudança para Florânia, e sendo oficializado em 30 de dezembro de 1943. Nas comemorações alusivas aos 90 anos de emancipação política de Florânia, foi construída a Praça da Bandeira, cujos traços arquitetônicos são iguais à bandeira do município, idealizado pelo prefeito Padre Simval Laurentino de Medeiros no ano de 1980. No período da Segunda Guerra Mundial, a participação dos florinenses foi marcante. Proporcional ao número de habitantes, foi o município potiguar quem enviou o maior número de pessoas para as frentes de combates na Itália. Aqui está o Palácio das Flores, sede do governo municipal. Antes, aqui funcionou o Grupo Escolar Coronel Silvino Bezerra, inaugurado em 8 de setembro de 1927, na administração do prefeito Inácio Araújo. Segundo a tradição oral, no ano de 1946, chegou a este lugarejo um frei italiano por nome de Otávio, dizendo ter sonhado que nesta região, em um dos cabeços, debaixo de uma frondosa umburana, existia um milagre. Ao percorrer outros lugares, resolveu subir o cabeço do Quixodé e aí identificou o local do sonho. Desceu à cidade, comunicou o fato ao padre da freguesia, o cônego Ambrósio Silva, e nos dias seguintes voltou ao local, onde encontrou debaixo da umburana o corpo da Santa Menina. Este corpo foi retirado e levado pelo frei. Algum tempo foi enviada à nossa cidade a imagem da Santa Menina, imagem esta semelhante à da menina encontrada debaixo da umburana pelo frade. Com a chegada desta, a cidade toda correu extasiada. O povo queria comprovar, observando se a menina santa parecia com seus familiares. Outros até queriam furar o corpo da santa com alfinetes, para saber se sangrava. Assim a imagem teve que ser retirada do local e foi colocada a imagem de Nossa Senhora das Graças. Aqui é o Santuário das Graças,
lugar santo e sagrado, segundo o padre Cortês. Flores, antigo nome que denominou Florânia, já então consolidada vila desde 1873. Recebeu imigrantes italianos que muito contribuíram para o desenvolvimento econômico, cultural e social do município. Em 1888, Antônio Gifone, mascote e residente em Brejo de Areia, na Paraíba, viria pela primeira vez em viagem de negócio e, 10 anos depois, casou-se com a floraniense Dina Medeiros. Passando a residir no município, ele atraiu outros italianos. Esta rua pertencia aos italianos, onde desenvolveram as diversas atividades comerciais. Ainda pode perceber que existem alguns prédios com arquitetura de origem italiana. No final do século XVIII, já influenciado pela cultura europeia trazida pelos italianos, os fazendeiros do município, com a ajuda do poder público, criaram a escola de instrução masculina. Funcionou neste prédio, que aqui depois também foi cadeia pública e hoje é um espaço cultural. A disputa por terras, poder político e econômico deixou marca nestas terras. Sangue foi derramado, manchando as flores que adornavam a vila. Zé Leão foi morto, esquartejado e queimado, pela fúria e crueldade dos coronéis. Para marcar este martírio, aqui foi construída a capela, lugar de devoção e romaria. Esta é Florânia de histórias e histórias, cantadas e contadas pelos seus filhos, poetas e celesteiros.